Com 13 anos, meus pais se separaram. E aí eu meio que chutei o balde. Na adolescência, chutei o balde e fui pro mundo. Foi quando eu comecei a cantar música secular. Trabalhando mesmo. Que tipo de música você cantava? Eu fazia covers de outras pessoas. Mas em barzinho, cantava em essas casas coisas? de show, em casas de show, em back vocal, em estúdios também. Fazia vocais para jingles de marcas diferentes, aleatórias. E fazia pontas como atriz também em algumas novelas. Quando me converti, eu estava fazendo Floresta Rosa e Shy Moon, 2 peças infantis. Estava fazendo já teste para elenco, já tinha passado. Estava ensaiando essas peças. E aí eu tive uma experiência sobrenatural. Não foi normal a minha conversão. Ninguém pregou para mim. Eu estava no meu quarto. Primeiro eu tive completamente teologicamente incorreta a minha experiência. Se eu for falar com um teólogo raiz, vai dizer assim: como ela pôde ser batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade e depois receber Jesus aos 16? Não é uma regra natural. Natural é você receber Jesus e depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas a minha experiência como criança, a gente não tem como negar. Aconteceu mesmo. Então, com 16 anos... Mas você foi esquecendo, parou de orar em línguas? Parei de orar em línguas, fui entrando para revolta, para aquela coisa de não querer igreja, de não ter querer... dúvidas até das coisas que aconteceram contigo também? Eu nunca tive dúvidas das coisas que aconteceram comigo, mas eu tinha uma mágoa. Eu cheguei em casa um dia muito desapontada com os meus amigos, aquelas crises dos 16 anos de idade, namorado e tudo mais. E aí, entrei em casa... E fiz aquela oração: Deus, se o Senhor é de verdade mesmo, se o Senhor foi aquele que me batizou com o Espírito Santo aos 5 anos de idade, aparece pra mim, faz alguma coisa comigo, fala comigo de alguma maneira. E fui dormir. E esqueci que eu tinha orado isso. Tava completamente deprimida, sabe? Aquela bad trip, perdida e tal. Então, eu fui pra casa, fiz aquela oração de: Deus, aparece pra mim, fala comigo, faz alguma coisa comigo. E aí eu fui dormir, Vilela, e comecei a ser arrebatada. Eu tive um arrebatamento de sentidos, é o que a Bíblia explica, né? Como que é isso? Um arrebatamento é como se eu tivesse saído do meu corpo. Eu saí do meu corpo e comecei a ver o mundo espiritual. Então, quando eu tive a experiência de arrebatamento, eu vi o mundo espiritual. Então eu vi a minha casa como mundo espiritual, tudo em glória. Tudo que tinha cor ficou branco, ficou com muita glória de Deus. E eu não estava convertida de levantar a mão e ir na frente no apelo e aceitar Jesus. Eu fiz uma oração, lembra da minha oração desesperada, né? E aí eu saí do meu corpo, fui andando na direção da sala. E mas era a sua sala diferente ou sua sala exatamente? Era a minha sala exatamente, só que toda em glória. Na verdade, as luzes, as cores são diferentes? Tudo ficou branco, como se você tivesse ligado um grande holofote. Na minha sala. Tivesse uma luz muito grande entrando. Um grande holofote entrando e assim, o sofá era verde, ficou branco. Sei. Eu andava e as coisas estavam muito, muito iluminadas. E eu cheguei na sala da minha casa, muito real. Eu não sabia que eu estava sendo arrebatada. Sei. Eu estava assim, vivendo aquela experiência e pensando que eu tinha morrido, que eu tinha exagerado em alguma coisa, que eu tinha... Realmente, Deus tinha me ouvido e estava me levando. E aí eu vi um trabalho de feitiçaria feito para os meus pais, nesse mundo espiritual, que eu não via antes, né? Mas estava na sala da minha casa. E eu, como boa filha de crente, o que fui fazer? Jogar fora. Claro. Meter a mão e falar: tá repreendido em nome de Jesus, vou jogar isso fora. E não pode? Eu não podia, eu estava completamente errada na minha vida, toda de cabeça para baixo, no mundão. Cheia de brechas. Bebendo, cheia de brecha, andando com quem não devia. E aí? Tal. Aí que acontece uma coisa maravilhosa comigo nessa hora. Quando eu fui botar a mão no trabalho de feitiçaria, abri uma janela no nada, porque já se não bastasse a glória que estava na minha sala, abri uma janela no nada e me atravessou uma água, como um som de muitas águas, ao mesmo tempo era voz e era luz. E os meus pés saíram do chão e eu fiquei com essa água atravessando o meu peito, com essa voz, que disse para mim a letra de um hino que o meu avô tinha feito no momento que ele queria suicidar-se. Nossa. Há muitos anos. E a voz falou para mim assim: não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então hás de ver, nunca mais vais morrer,
pois Jesus veio para te salvar. Aquilo falou comigo e me largou. E aí eu botei os pés no chão e falei, isso é real. O que está acontecendo comigo é real. E eu vi um espírito maligno no canto da minha casa, em forma de criança, sem camisa, com uma calça jeans toda rasgada. E aquele espírito ria muito da minha cara. E aí eu falei, Deus, eu não posso fazer nada porque eu tô toda errada, mas o Senhor pode. O que o Senhor vai fazer por mim agora? E aí um anjo muito grande apareceu na minha sala, na porta da minha sala, do tamanho da porta. Esse anjo apareceu para mim. Hoje eu sei que os anjos podem aparecer de maneiras diferentes. Eu conheço a classificação angelical. Eu sei que são anjos, arcanjos, querubins, anjos mensageiros. Eu necessariamente não sei qual a qualificação desse anjo, mas me parecia um arcanjo. É o que a Bíblia diz, né? Um anunciador, um anjo de guerra. E ele apareceu na minha sala com um coque no cabelo, assim, um cabelo todo prateado, e não falou comigo, eu não falei com ele. E ele entrou na minha sala, pegou o trabalho de feitiçaria, jogou fora. O espírito maligno que estava na sala passou por baixo das pernas dele e sumiu. E aí uma voz falou comigo, escrita no meu peito, não era voz de ouvir. Como assim? Você viu, olhou e apareceu alguma coisa? Eu não olhava, mas eu conseguia ver. E hoje eu sei que era hebraico. É? Na época eu não tinha a menor ideia de que era hebraico aquilo. E o que estava escrito? Não temas, eu sou contigo. E depois falou, deita na sua cama. Eu voltei pro meu quarto, deitei na minha cama e bati sentada na mesma hora. Bateu, sim? Bati sentada, eu levantei. Sei. Como... Eu voltei pro corpo e me sentei imediatamente. E na hora que eu me sentei, eu vi que eu tinha sido arrebatada. Eu percebi que aquilo não era sonho. Eu tinha passado uma noite inteira vivendo aquilo. Ali eu me converti. Quando eu me levantei, que eu fui pra casa do meu pai, a minha avó estava em jejum há 3 dias, orando por mim. E aí eu ouvi no rádio da minha avó uma igreja chamada Deus é Amor, que estava tocando, a minha avó orando junto com o pessoal da igreja. E aí eu falei assim, eu quero ir nessa igreja, que a minha avó escuta. E a minha avó lá de dentro, glória a Deus, aleluia, porque ela sabia que o que estava acontecendo comigo tinha a ver com o jejum e a oração dela. Sim. E aí eu comecei a ir para Deus é Amor, com meu pai, com a minha avó, ia para os cultos de libertação, ora por mim, vê se eu tenho alguma coisa ruim, tira de mim tudo que for ruim e tal. E aí meu pai me levou para a comunidade evangélica da Vila da Penha, e o pastor Ari Caetano me recebeu, que foi o meu grande professor de adoração por 4 anos. E eu comecei a saber o que era trabalhar na igreja mesmo, meter a mão na massa, orar com o pessoal e receber de Deus aquela graça, aquele poder. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu tive fora tanto tempo? Eu queria tanto isso para minha vida, sabe? Eu queria ter aceitado Jesus antes. Eu queria ter continuado na igreja desde os meus 5 anos. Eu perdi muito tempo no mundo. E ali eu aprendi o que era ser missionária, o que era ser uma recepcionista da igreja. Eu trabalhei em todos os lugares e fiz seminário. Tinha ido para os Estados Unidos para ficar no seminário de lá com meu pai. Meu pai falou, você volta, você não vai ficar aqui. Não sentiu de Deus, não quis me deixar lá no seminário. E aí que eu encontro o Emerson. O Emerson foi o grande produtor da minha vida e é até hoje, porque eu fui conheci num show em Curitiba, com ele me dando um fora daquele, tipo, não senta no meu case. Aquele cara, tipo, sai de cima do meu teclado. Foi super louco. Eu falei, garoto metido, sabe? Que loucura. E depois ele era melhor amigo da Isla, que hoje é minha best. E me apresentou ele e a gente começou a gravar o Meu Bem Maior. E a gente se apaixonou no meio do Meu Bem Maior. Ele fez a música Amar Você, que foi minha primeira 100 mil cópias. Eu casei em 96, com 1 ano e 1 mês de namoro e noivado. A gente casou rápido e a gente já saiu para pregar o evangelho pelo mundo. Nossa. E foi uma coisa maravilhosa. A gente deu uma química imediata, né? Foi algo maravilhoso. Ele já é filho de missionária e eu já na missão. E aí ele foi batizado com o Espírito Santo a seguir, que era algo importante para mim. Que a gente tivesse a mesma teologia, o mesmo pensamento teológico, a mesma linha de pensamento teológico avivado, pentecostal.